Se você é mulher, se encontra na perimenopausa ou na menopausa e está pensando em usar as canetinhas emagrecedoras ou já está usando as canetinhas emagrecedoras para auxiliar no seu processo de emagrecimento, na sua mudança de composição corporal, fica nesse vídeo porque a gente vai conversar exatamente sobre esse tema. Por que que ele é tão relevante? Porque diariamente mulheres aparecem aqui no meu consultório com seus 40, 45 anos de idade, às vezes já na menopausa, com seus 50 anos de idade, reclamando, falando, Danilo, parece que quando eu tinha meus 20 anos, quando eu tinha meus 25 anos, eu fazia uma dieta, eu me exercitava, pouca coisa, eu já conseguia perder aquele pezinho que me faltava para eu conseguir chegar aonde eu queria, para eu entrar numa calça, para eu conseguir ir numa festa. Mas eu fui percebendo que ao longo do tempo esse jogo foi mudando, então essa dificuldade foi aparecendo cada vez mais, e ao mesmo tempo, quando eu fiz 40, 45, que é realmente aquela fase que os hormônios das mulheres começam a ter uma oscilação ainda maior por conta da perimenopausa e menopausa, parece que o que eu faço não funciona mais. Parece que mesmo usando as canetinhas emagrecedoras, eu tenho travado no peso, eu não tenho conseguido evoluir da maneira que eu esperava. Parece que todo mundo consegue perder peso e eu fico meio que travando. Existe uma explicação por trás disso? E eu vou apresentar para vocês nesse vídeo. Antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e atendo diariamente pacientes que desejam emagrecer, tratar a obesidade, ganhar massa muscular ou melhorar a performance esportiva. Esse vídeo vai ser direcionado principalmente para o público feminino, não necessariamente que já esteja na menopausa, mas que já está se imaginando nesse processo ou que gostaria de entender um pouco mais sobre esse tema, tá? Para quem não sabe, eu normalmente deixo os meus vídeos de maneira sem edição, por isso eu sempre procuro deixar gravado aqui embaixo alguns bullet points para a gente acompanhar, tá? Então, por que que o primeiro tema, né? Por que que a menopausa pode travar o emagrecimento? Primeiro ponto, quando a mulher está entrando na menopausa ou na perimenopausa, significa que os ovários, que eram um dos principais produtores de hormônios, como estradiol, progesterona, começam a falhar um pouquinho, vamos dizer assim. Se ele não está produzindo tão bem os hormônios que produzia antigamente, automaticamente esses hormônios começam a oscilar cada vez mais. Quando começa a ter essa oscilação ainda maior, o que acontece é que a mulher ela começa naturalmente a aumentar a resistência à insulina dela se ela começa a ganhar peso. O peso e a distribuição da gordura corporal na mulher começa a mudar. Então, uma das principais queixas que acontece com essa diminuição, principalmente do estradiol, é um maior acúmulo de gordura na região visceral abdominal. Qual que é a primeira queixa? Eu já sei que a mulher vai falar sobre menopausa quando ela fala assim, doutor, eu não sei o que aconteceu, mas parece que de uns tempos para cá eu tenho ficado com a minha barriga mais inchada, parece que minha perna aumentou a celulite. Nossa, não tinha desse jeito assim até 5, 10 anos atrás e agora tem muita celulite nas pernas. Qual é a leitura que eu faço disso? Eu começo a raciocinar enquanto a paciente está conversando comigo, mas já entendendo, bom, o estradiol parece que está caindo, ela está acumulando mais gordura na região abdominal visceral. A visceral, pessoal, para quem não sabe, é aqui dentro do abdômen. A gente tem a parede, a musculatura, dentro dele a gente chama de gordura visceral, tá? Então a gordura ela já não se acumula mais na pele, no pneuzinho, ela começa a acumular lá dentro. Automaticamente, o que significa mais celulite nas pernas? Como que eu faço essa leitura também? Provavelmente essa mulher está perdendo massa muscular. Porque antes tinha a gordurinha ali fora, como todo mundo tem, mas tinha sustentação muscular ali. E não tinha tanta inflamação, porque tinha sustentação muscular também. Mas a partir do momento que você perde o músculo por baixo da camada de gordura, a gordura que antes às vezes está com um aspecto mais liso, ela começa a ficar com um aspecto mais nodular. E aí mais inflamado. E aí começa a aparecer também a questão de celulite. Então eu começo a entender que essa mulher ela está perdendo massa muscular, está tendo variação hormonal. E quando isso começa a acontecer tudo junto, a mulher começa a dormir pior, aumenta a resistência à insulina, a vontade de comer beliscos, docinhos, salgado, alimentos mais palatáveis, começa a surgir com uma frequência maior do que surgia anteriormente. A própria oscilação de humor começa a afetar a própria percepção de esforço dessa mulher. O que é percepção de esforço, Danilo? Sabe quando você
tinha que se esforçar para ir na academia, mas dava certo de ir? Parece que em alguns momentos, ou dependendo dos níveis hormonais do momento que você está passando, parece que o esforço é homérico, é ainda maior. E é exatamente isso que as pacientes acabam se queixando. E é todo um processo que a gente entende que a mulher acaba sofrendo naturalmente. Mas, por ser um processo que acaba acontecendo, nós já entendemos como ele funciona. Então, existe a parte de reposição hormonal para quem tem indicação, existe algumas medicações para a gente contornar essa resistência à insulina, assim como também existe a parte comportamental e alimentar, que é a base de qualquer mudança de estilo de vida. Então, entender que construir massa muscular e preservar massa muscular e eliminar gordura, principalmente nessa fase, não é mais interessante. Passa a ser fundamental. Porque exatamente nesse momento que a mulher, homens e mulheres a partir dos 30 a 35 anos já começam um processo de redução de massa muscular natural. Você contorna ele com treino e dieta, mas quando a mulher chega nos seus 45, 50, 55 anos, por conta de toda essa oscilação, a chance de pagar com massa muscular é ainda maior. Então você entende que, para quem assiste e acompanha o canal, sabe que massa muscular é caríssima e sabe o quanto ela é essencial para a saúde. Então, percebe quantas e quantas mulheres não pioram a saúde drasticamente, principalmente pela perda de massa muscular, e mais, perda de massa óssea. Sabe a osteopenia, a osteoporose, deixando o osso mais fraco? Por quê? Pela perda da proteção do estradiol. Nesses fatores também. Então é muito importante entender e contextualizar isso para que a gente entre na parte das canetas. O que está acontecendo no corpo dessa mulher, como as canetas vão agir e como ela pode realmente integrar um processo de tratamento, tá? Para que vocês consigam entender e atuar e agir. Seja vocês por vocês mesmas, através de comportamentos, ideias, insights que eu vou tentar trazer aqui para vocês, seja também buscando ajuda, tá? Então, vai existir essa dificuldade maior de manter essa regularidade alimentar, tá? Tem também redução do gasto energético, toda a parte metabólica alterada, tá? Então, o sono piora. Se o sono piora, a gente já conversou o tudo que pode causar de consequência um sono de má qualidade, o aumento de cortisol, o aumento de deposição de gordura visceral de novo. Então, tá vendo que tudo conversa nesse ambiente de hormônios desregulados para que isso piore, mesmo diante de um tratamento com canetas emagrecedoras? Então, vamos entrar na parte do Mounjaro. Então, Mounjaro, tirzepatida, é uma ferramenta extremamente potente. Para quem não sabe, são duas moléculas que tem nessas substâncias, e eu vou acrescentar que o Ozempic ele entra também nesse pacote, que é a semaglutida, com uma potência um pouco menor, mas também não menos eficiente, digamos assim. Ele já tem um poder anti-inflamatório, um poder ali de consertar a glicemia, né, de ajudar na glicemia, desde que a paciente tenha adesão à parte comportamental. Então, de efeitos práticos, a gente vai ter redução da fome, melhora da saciedade, melhora do controle alimentar, diminuição da resistência à insulina na paciente. Lembra que a resistência à insulina vai ajudar a acumular gordura visceral? Por conta da menopausa, queda de estradiol, vai ajudar nesse processo. Quando a gente tem a queda da resistência à insulina, ou seja, a melhora metabólica que ele pode fornecer, até a massa muscular tende a ser mais preservada, tá? Principalmente quando a gente tem um contexto de uma alimentação mais proteica, treino de força. Então, tudo isso vai acabar ajudando, tá? Então, o Mounjaro, ele não vai substituir estratégia, ele não vai resolver os problemas sozinho, ele não vai consertar o seu metabolismo. Não existe ainda medicação que faça isso, mas ele vai permitir que você consiga fazer isso. Então, muitas vezes, a mulher ela tá tentando sair como se fosse uma areia movediça, então ela tá brigando e não sai do lugar. O Mounjaro entra como se fosse uma corda que você vai conseguir se puxar desse lugar, só que você precisa fazer força para sair dele, tá? Eu costumo dizer em todos os meus vídeos, tá? Não só nesse. Tratamentos, pessoal, com canetas emagrecedoras, tratamentos com outros medicamentos para emagrecer, tratamentos para menopausa, reposição hormonal, todos eles vão realmente fazer um sentido maior justamente quando a pessoa ela toma as atitudes comportamentais e alimentares também, tá? De sono, de treino, de descanso, de proteína, de tudo que precisa ser feito. Porque
é como se tivesse você e um seu clone na beira de uma praia. Eu tô lá de professor, vocês querem aprender a nadar, e aí eu coloco boinha de braço em vocês e vocês entram dentro do mar. A primeira de vocês vai olhar com boinha no braço, aquele sol gostoso lá em cima, e falar assim: ah, eu não vou aprender a nadar não, tô boiando aqui já, vou ficar aqui parada, só curtindo minha tarde. Enquanto a outra de vocês vai olhar e falar: opa, deixa eu aproveitar essa oportunidade da boia de braço e bater perna, e bater braço, e mergulhar a cabeça, entender o posicionamento, para que eu aprenda realmente a nadar. E no final da tarde, a resposta é que apenas uma de vocês vai ter tido condições de realmente aprender e continuar nadando. A outra vai ficar ali na areia assistindo, né, e voltar aonde estava anteriormente. Então os processos também vão envolver essa parte comportamental, tá? Então, nem sempre significa que a medicação, quando a gente está usando ela, ela vai resolver os problemas sozinho, certo? Aí foi lá, a Danilo, beleza, mas você já me explicou, eu já comecei a fazer esse tratamento, eu já comecei a usar as canetinhas, mas eu percebi que determinado ponto travou muito rápido, ou eu quase não perdi peso, parece que mesmo utilizando eu ainda não consegui sair do lugar. Tá? Por quê? Por conta da redução do gasto energético que o seu metabolismo já está sofrendo, da resistência à insulina. Tudo isso, muitas vezes, a medicação sozinha ela não vai conseguir superar. E aí você não consegue ver aquele resultado inicial e você se frustra, porque você tinha uma expectativa diferente. E entender que a menopausa e essas alterações, quando não estão tratadas, dificultam ainda mais esse processo, vão fazer com que você tenha uma dificuldade diferente do que outras pessoas, de repente com 25 anos de idade, 30 anos de idade, fazendo o mesmo tratamento. Então não dá para fazer um comparativo, justamente porque o fator idade vai pesar, o fator quanto você precisa perder de gordura e o fator massa magra. Quem está com 20, 25 anos de idade está ali no auge da massa muscular, mesmo que não seja um atleta, em comparação a alguém que está ali com seus 45, 50 anos de idade e às vezes passou a vida inteira sem cuidar adequadamente desse aspecto de saúde. Percebe o quanto de massa magra já se foi embora, o quanto desse metabolismo já piorou? Então o trabalho de utilizar uma canetinha emagrecedora, ela já vai ajudar metabolicamente, mas ela precisa agora devolver massa muscular, melhorar esse metabolismo, colocar os hormônios em ordem, fazer uma reposição hormonal se tem indicação. Se não puder fazer a reposição hormonal por contraindicações específicas que a ginecologista vai acabar direcionando vocês nisso, o que pode ser feito para tentar contornar ao máximo essas questões? Metformina, de repente, suplementos mais anti-inflamatórios, ômega 3, resveratrol, coenzima Q10. A gente vai associando coisas para conseguir entregar para essa mulher o máximo de qualidade de vida, melhorar a qualidade de sono dela, tá? Então fazer toda essa parte de conserto, né, de ajuste que precisa ser feito. Então, essas adaptações deixei aqui para que sejam todas pontuadas. O álcool do final de semana, os beliscos ao longo do dia, o estresse alto, constipação, tudo isso precisa ser revisado. Danilo, então, o que eu posso fazer para evitar todos esses problemas e começar a correr atrás do prejuízo? Então, ingesta de proteína. Vocês precisam de proteínas de alta qualidade, pelo menos de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, distribuídas em 2 a 3 refeições, pelo menos. Em outras palavras, café da manhã, 2 ovos ou uma dose de whey, almoço, um filezinho de frango, uma carne vermelha, jantar, um atum em lata, uma sardinha, uma tilápia, uma proteína mais leve para você conseguir dormir com maior qualidade. Tá? Então, isso falando de proteínas, fibras de qualidade, salada, legumes, tudo isso vai ajudar em quê? Construção de massa muscular, melhora da resistência à insulina por conta das fibras. Então, proteínas e fibras de qualidade. E carboidrato, Danilo? Carboidrato, ninguém está proibido de consumir carboidrato. Carboidrato é alimento de atleta. Quem está treinando precisa pontualmente consumir esse carboidrato, mas em uma mulher de 45, 50 anos de idade, que já está acima do peso, carboidrato ele precisa ser controlado e usado estrategicamente em função do treino, principalmente. Então, se você é uma pessoa que treina de manhã, você pode tomar uma água de coco para ir treinar e o restante do dia controlar as quantidades de carboidratos. Se você treina depois do almoço, o almoço pode ter carboidrato para te ajudar nesse aporte, mas isso o nutricionista vai conseguir direcionar, tá? Então, é importante vocês melhorarem
a quantidade de proteína justamente pensando na massa muscular. Para que isso, Danilo? Primeiro, ativação metabólica. Você precisa acelerar seu metabolismo que veio desacelerando todo esse tempo. Segundo ponto, além da ativação metabólica, ganho de massa muscular. Primeiro, para te dar autonomia e longevidade. Segundo, para proteger osso. Então, fazer atividade física aumenta a massa óssea, aumenta a massa muscular. Precisa de proteína e cálcio e outros nutrientes para que a gente tenha matéria-prima para fazer esse processo de recuperação. Diminuir a flacidez, a gente falou, flacidez, minhas pernas estão com mais celulite. Ganhar massa muscular, principalmente em membros inferiores. Para quê? Para esticar essa pele de volta, para perder gordura, para tirar essa inflamação da região. Precisa ganhar massa muscular. E outra, quando você está com 50 anos, você ainda provavelmente está muito bem do ponto de vista de autonomia. Agora, chega aos 60, aos 70, Danilo, eu não quero ficar maromba. Você precisa agachar se o sabonete cair no chão, você precisa agachar para pegar uma sacola no mercado, você precisa agachar para carregar o seu neto, se você tiver neto e família que tenham netos e crianças, você precisa amarrar o seu tênis para você ter autonomia aí no mercado, ou fazer uma compra, ou ir no cinema, ou viajar. Então, massa muscular não é estética, é função, é autonomia. E preservar isso desde já é fundamental, porque essa fase de transição na mulher vai realmente mudar o jogo para ela. Se ela se cuidar, ela vai muito longe. Se ela não se cuidar, ela vai sofrer muitas consequências de saúde, tá? Então, proteína, o que não significa comer menos, mas comer melhor e, em muitos casos, individualizar essa quantidade, tá? Dependendo da idade, da condição de massa muscular, tudo isso, por isso que é importante um nutricionista. Treino de força, mesma coisa, precisa treinar força. Treinos de força vão fortalecer saúde óssea, vão diminuir sua resistência à insulina e os treinos, o exercício são dos melhores para mobilizar gordura visceral. O exercício físico consegue queimar rapidamente a gordura que está acumulada dentro da região abdominal. Mas queimar rapidamente não significa que você vai perder 20 quilos em um mês, mas significa que o corpo tende a priorizar sim essa gordura para mobilizar ela, porque ela está mais perto ali de órgãos, então tem uma certa facilidade quando a gente está se exercitando e reduzindo a resistência à insulina. O Mounjaro ele vai atuar nisso também. Além da fome, lembra que a gente falou do GIP também? Ele atua no pâncreas, liberando e controlando a liberação de insulina. Isso por si só também faz com que o corpo responda metabolicamente melhor, tá? Então, a ideia é fazer exercício de força, fazer cardio, proteger coração e vasos, tá? Quantas e quantas mulheres nunca tiveram nada, entrou na menopausa, não está fazendo um tratamento tão adequado, surge pressão alta, surge colesterol alterado, surge pré-diabetes, diabetes, surge dor articular, acúmulo de gordura visceral, desânimo, cansaço. Não é coincidência, pessoal, é biologia, tá? Então, uma pessoa sedentária é quase que é esperado que isso aconteça. Não é assim, nossa, aconteceu. É esperado se você não se cuidar, tá? Então, é extremamente importante ter a informação e buscar ajuda, tá? Porque tem solução. Existe reposição hormonal, a gente está falando das canetinhas, o quanto elas são capazes de melhorar todo esse contexto comportamental de fome, saciedade, resistência à insulina. E aí isso permite com que você comece a se exercitar de verdade, comece a se cuidar. Pensa por outro lado que aos 40, 45, 50 anos de idade, a maior parte das mulheres que vem aqui fala assim, Danilo, eu estou num momento da minha vida que agora os meus filhos são criados, tá todo mundo bem na minha família, eu me doei por anos para eles e agora é o meu momento, é a minha hora de se cuidar também, quem não conseguiu se cuidar tanto antes. Então dá sim para a gente fazer agora, dá para melhorar agora, mas é necessário tomar uma ação, ter o conhecimento e tomar uma ação. E melhorar a qualidade de sono, estresse e rotina. Isso é fundamental e tudo que a gente for falar de saúde e longevidade precisa envolver sono, controle de estresse. Por quê? Porque quando a gente dorme mal, a fome fica aumentada, a vontade de comer doce é maior, a disposição para treinar fica menor, a recuperação muscular é pior, perde músculo também. Então, tudo fica ruim. E agora, quando você vai construindo uma rotina em relação a isso, tudo vai ficando melhor. E para isso vocês precisam monitorar o peso de vocês também. Monitorar como, Danilo? Vocês podem pedir densitometria óssea para o ginecologista de vocês para monitorar a saúde
óssea, saúde muscular e composição corporal, mas é um exame caro e difícil de fazer, então você pode fazer o quê? Bioimpedância, pode fazer método de dobras cutâneas, pode fazer o Body G, que a gente tem aqui na clínica. Vocês podem usar hoje, graças à inteligência artificial, métodos online, em que você pega as circunferências e medidas corporais em casa e você consegue ter ali um cálculo para vocês quando vocês têm um profissional para interpretar, um profissional médico, um profissional nutricionista, um educador físico que faça isso à distância para vocês. Eu tenho várias e várias pacientes que eu trato nos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Austrália, várias regiões do Brasil, que a gente consegue fazer um acompanhamento muito bom de maneira online por conta disso. Então não se limite de às vezes falar, mas a minha cidade é pequena, mas aqui o acesso é difícil. Hoje a internet conseguiu entregar isso para a gente de uma maneira mais democrática, graças a Deus, tá? Isso tem melhorado cada vez mais recursos, mais ferramentas, tá? Então, conclusão, pessoal, menopausa não é sentença, coloquei aqui, mas sim a necessidade da mudança de estratégia, tá? Então, a menopausa ela vai mudar a sua composição corporal. Vocês precisam lembrar que o Monjaro ele vai ajudar, mas ele não vai resolver, mas ele vai permitir com que você treine, com que você faça dieta, com que você faça as mudanças comportamentais e crie uma adesão ainda melhor. E às vezes tire você desse momento. E se você está se sentindo travada, tá dando, mas eu estou fazendo, travou meu peso e agora? Muito provavelmente você precisa às vezes regular a parte alimentar e de treino, às vezes aliviar um pouco a sua dieta, porque muitas vezes a gente vai restringindo em um corpo que já está com pouca massa muscular, o corpo ele entra no modo de proteção tão grande que ele gasta muito pouco. E aí você já está comendo pouco, tentando comer pouco e fraca. Então às vezes você precisa dar uma aliviada nesse processo, comer um pouco melhor, dar mais descanso, dormir melhor para ver se esse corpo sai desse platô. Vá atrás de reposição hormonal, vê se você tem indicação. Vá atrás das vitaminas necessárias nesse período, tá? Vitamina D, cálcio, zinco, B12, todas essas vitaminas são essenciais para qualquer pessoa que vá performar, mas as mulheres que estão na menopausa também fundamental monitorar tudo isso, certo, pessoal? Então, comenta aqui embaixo. Você tem 40, 45 anos, conhece alguém, tem essa preocupação nesse período? O que você tem feito? Qual tem sido a sua maior dificuldade quando o assunto é mudança de composição corporal, saúde? Quais são suas dúvidas? Manda aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, curta ele, compartilha com aquela amiga, compartilha com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com a sua prima, com a sua namorada, com quem vá se beneficiar desse vídeo, com a sua esposa, e que possa ter alguns insights, entender que existe um momento diferente da vida da mulher e que precisa ser tratado também de maneira diferente, mesmo com o uso das canetinhas emagrecedoras, mesmo com o Monjaro, que vai ajudar demais esse processo, ou o Ozempic que vai ajudar demais esse processo, mas que ele precisa de um direcionamento para que ele faça realmente sentido e a mulher não fique patinando ali sem sair do lugar. Tá? E nunca esqueçam que eu deixo um material completo sobre Monjaro, que chama Monjaro 360, link sempre na minha descrição, redes sociais aqui na descrição, telefone da clínica aqui na descrição para marcar consulta, tudo aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal.